Hoje eu quero falar sobre como evitar a famosa friendzone e também sobre quais as possíveis ações que você pode tomar para sair dela, caso já esteja em uma. Você vai entender porque este tipo de amizade é um dos piores lugares para se estar na hora da conquista. Neste vídeo, tocaremos em questões que talvez nem todo mundo esteja pronto para ouvir. Mas lembre-se, o autoconhecimento sempre envolve dor. Então fique comigo até o final, pois este vídeo pode mudar sua forma de se relacionar com o sexo oposto. Primeiro de tudo, vamos entender o que é realmente a tal da friendzone. Muitos dizem que é simplesmente uma amizade. Acham que friendzone e amizade são a mesma coisa, porém são relações totalmente diferentes. Uma amizade pura surge entre pessoas que não possuem nenhum interesse romântico entre si. É claro que esse interesse romântico pode acabar nascendo depois, mas a amizade propriamente dita deve existir independente disso. Amizade é uma relação balanceada. Para que ela dê certo, os interesses têm de estar alinhados. É justamente por isso que uma friendzone nunca vai dar certo. Guarde essas palavras. Alinhamento de interesses. Uma friendzone nasce justamente de um desalinhamento de interesses, onde uma das partes está se beneficiando daquela amizade, mas a outra só está ali cumprindo um papel fingido de amizade. Na verdade, ela queria era outra coisa, e não uma amizade. É uma relação desbalanceada, confortável para uma das partes, mas destrutiva para a outra. Imagine um homem que, ao encontrar um leão na selva, decide alimentá-lo com as próprias mãos, na esperança de que um dia a fera o veja como igual. Ele lhe oferece pedaços de carne, cuida de seus ferimentos, senta-se ao lado dele todas as noites, acreditando que, com o tempo, será reconhecido como parte da alcateia. Mas eis o inevitável. O leão não o vê como outro leão. Ele o vê como um servo, como aquele que traz alimento, mas nunca como um igual. Assim é a pessoa que se acomoda na friendzone. Ele acredita que sua bondade, sua presença constante, sua devoção inabalável o tornarão digno de desejo. Mas desejo não se cultiva com docilidade. Desejo nasce no espaço entre o alcance e o impossível, no choque entre a atração e a ausência, no mistério e na imprevisibilidade. Se você se entrega sem que a outra pessoa precise mover um dedo, você não é um prêmio, você é um conforto. E conforto nunca seduz. Você não está ali porque ela não te valoriza. Você está ali porque, no fundo, você se colocou nesse lugar. Você aceitou as migalhas emocionais. Você aceitou ser um coadjuvante na própria história. Você quis ser o abrigo, mas nunca a tempestade. Um homem que se posiciona como amigo esperando a chance, não desperta desejo, desperta pena, e pena jamais se transforma em paixão. Não se faça de vítima, culpando a outra pessoa por ter se aproveitado de seu coração apaixonado. A culpa é sua por não ter demonstrado suas intenções logo de cara, por ter aceitado migalhas e permitir algo que na verdade não era o que você queria. É simples. Se você está afim de alguém, não aceite migalhas. Seja prático. Se você percebeu que está gostando de alguém que não nutre os mesmos sentimentos por você, o certo seria simplesmente se afastar e esquecer a pessoa. Mas eu sei que não é tão simples assim. Então aqui temos que pontuar. Por que será que alguém aceita uma friendzone? Eu acredito que basicamente por um desses dois motivos. Primeiro motivo. No fundo você não acredita que tenha chances com aquela pessoa. Assim sendo, para evitar a dor de tomar um fora e provavelmente ter que cortar a relação, você aceita as migalhas. Aceita manter uma amizade que só te faz sofrer mais, que só te lembra daquilo que você deseja ardentemente, mas que nunca poderá ter. Segundo motivo que te faz cair na friendzone. Você tem medo de jogar a real logo de cara, e acaba tendo a brilhante ideia de tentar criar uma amizade primeiro. Neste caso, você primeiro vai mostrar seu valor e fazer a pessoa gostar de você, para só depois revelar suas intenções. Faz todo sentido, né? Infelizmente não. Isso quase nunca funciona. Resumindo, tudo está relacionado à falta de confiança. E eu preciso ser sincero com você, nobre guerreiro. A melhor maneira de sair de uma friendzone é nunca entrar nela. Se você já entrou, sinto lhe dizer, mas dificilmente conseguirá reverter a situação de forma permanente. Não digo que seja impossível, mas saiba que mesmo aplicando tudo o que vamos falar aqui, pode ser que ainda assim não funcione. Então vamos começar atacando o problema na raiz e começar falando sobre como evitar a tal da friendzone. Quando se trata de evitar uma friendzone, você precisa entender que o início da relação é o momento crucial. Quanto mais tempo você demora para demonstrar suas reais intenções, mais você se afunda numa caverna escura e sem saída. Se pararmos para pensar, é algo simples. Mas eu entendo que para muitos é difícil de colocar em prática.
Na hora da vida real, as coisas sempre ficam mais difíceis. Então vamos lá. Como fazer isso e demonstrar a intenção de forma calibrada e sem enrolação? Entenda, eu não estou dizendo que você tem que pedir a pessoa em namoro no primeiro encontro, ou coisas exageradas deste tipo. Demonstrar a real intenção significa que você vai dar pistas claras de que tem um interesse romântico ou levemente sexual naquela relação. A pessoa tem que saber que você não está ali de bobeira. Ela tem que sentir que você quer algo a mais, mesmo que isso fique implícito. Isso pode ser feito por meio de brincadeiras, comentários, perguntas, linguagem corporal e até por meio dos próprios olhares. Aqui não tem como prever. Cada relação é diferente e as pessoas são diferentes. Algumas são mais abertas, outras mais tímidas. Demonstrar as intenções de forma calibrada é uma arte sutil e exige prática. Não tem fórmula mágica. Você vai ter que aprender a sentir o momento e o contexto. E, acima de tudo, saber ler a sua presa. A questão é, em algum momento não muito longínquo, a investida romântica tem que acontecer. Você precisa ter um mínimo de cara de pau e tomar uma atitude. Se a atitude não partir da pessoa desejada, você deve tomá-la de forma clara e sem rodeios. E isso tem que acontecer antes dela começar a te ver como amigo. Se após a sua investida você perceber que a pessoa realmente não está interessada, você tem que se afastar e parar de investir naquela relação. Você é uma pessoa autossuficiente, não precisa ficar mendigando afeto e amizade. Simplesmente escolha outra pessoa e refaça o processo. Invista suas energias em quem merece. Eu garanto, sempre vai haver alguém que valha a pena e que vai retribuir. Vale lembrar que existem algumas técnicas de sedução que podem te poupar de todo este trabalho, fazendo com que a atitude muitas vezes parta da outra pessoa, sem que você nem precise fazer nada. Entenda, uma sedução bem executada sempre joga ao seu favor e facilita demais todo o processo, desde um primeiro beijo até um possível namoro sério. Se você combinar estas técnicas de sedução com tudo o que foi falado até aqui, as suas chances de cair numa friendzone praticamente caem para zero. Isso não significa que você vai conquistar qualquer pessoa do mundo, mas pelo menos, pela friendzone você não passa mais. Isso eu lhe garanto. Agora vamos à parte mais sensível deste vídeo. Como sair da friendzone? O que eu posso fazer caso eu já esteja nela? Primeiro você deve estar ciente de que reverter este quadro depende de conseguir mudar totalmente a percepção que uma pessoa tem sobre você e pior, tendo que fazer isso depois que a pessoa já te conhece extremamente bem. Quase como se você tivesse que passar por uma transformação tão grande a ponto de, aos olhos da outra pessoa, você nascer de novo. É como se vocês tivessem que se conhecer novamente partindo do ponto zero. E isso é extremamente difícil de se fazer. É por isso que eu digo, não é nem um pouco recomendável continuar alimentando essa ilusão. Não falo por maldade, apenas não acho que seja inteligente continuar sofrendo por alguém que não te vê como opção, e provavelmente nunca verá. O melhor seria esquecer a pessoa o quanto antes e partir para outra. Pense bem. Se você já criou intimidade com uma pessoa que você deseja, porque acha que ainda não rolou nada, só pode ser porque ela não está tão afim assim. Pare de se enganar. Quando duas pessoas estão se sentindo atraídas, o romance acontece naturalmente. Ele é inevitável. A atração não é uma escolha. Ela é muito mais forte do que a mente racional. Se a pessoa realmente te ver como opção romântica, ela não conseguirá disfarçar por muito tempo. O problema do friendzone é que ele acredita que existe algo que ele pode fazer para reverter a situação e despertar a paixão no coração da amiga ou amigo. Ele leva a pessoa para jantar e ainda paga a conta, compra presente, está sempre disponível para tudo o que ela precisa, ri de todas as piadas bestas, responde mensagem às 3 da manhã, dá carona, se preocupa com os problemas dela e, em alguns casos, pasmem, até dá dinheiro para pagar as contas pessoais. Cada ação deste tipo só diminui o seu valor e te afasta mais do seu objetivo. Só atesta a sua posição de submissão naquela relação. Ninguém sente atração por este tipo de pessoa. Mas, como imagino que a maioria não vai querer largar o osso assim tão fácil, aqui vão algumas medidas práticas para tentar reverter a situação. Primeiro, distanciamento intencional. Entenda, se você quiser ter uma mínima chance que seja de reverter a sua friendzone, você vai precisar se distanciar da pessoa desejada, e por um bom tempo. Não digo cortar totalmente a relação, mas sim mudar sua postura. Pare imediatamente de tentar agradar e atender a quaisquer tipos de favores. Foque no seu desenvolvimento. Esteja indisponível. Pare de chamar para sair para qualquer lugar que seja, e não aceite os convites dela. Fale que tem outro compromisso, mesmo que no início seja mentira.
Porém, é indispensável que logo que possível você trate de arrumar outros compromissos mesmo, e com outras pessoas que não façam parte do ciclo social da pessoa desejada. Também pare de ficar jogando conversa fora no WhatsApp com ela todo dia, pelo amor de Deus. Responda somente o estritamente necessário. Melhor parar totalmente com as mensagens se possível. Também não preciso dizer para parar de ficar curtindo fotos e olhando os stories dela no Instagram, né? Coloque ela no silencioso, para não aparecer absolutamente nada. Vai por mim, isso vai te ajudar demais a ter mais clareza mental. Acima de tudo, lembre-se, tudo isso tem que ser feito da forma o mais genuína e sincera possível. Do contrário, a sua presa perceberá a farsa que você está tramando. Você precisa realmente treinar este desapego. É isso que vai fazer com que seus atos transpirem verdade e autenticidade. Agora, aqui vai outro aviso desagradável. É possível que ao fazer tudo isso a pessoa também passe a te ignorar completamente? Sim. É possível que ela também te ignore e te esqueça por completo. Mas meu amigo ou amiga, essa infelizmente é a sua melhor chance. Você precisa aceitar este risco e não voltar atrás. Aqui não adianta mudar a postura só durante uns dias e depois voltar feito um cachorro babando. A sua mudança tem que ser profunda. Mas vamos continuar. Logicamente, apenas se afastar pode não causar o estímulo necessário para que a pessoa desejada mude a percepção dela sobre você. Se você vai lutar essa guerra, terá de usar todas as armas que puder. Então aqui vai mais uma ação que você deve considerar seriamente em fazer. Comece a dar pistas claras de que está saindo com outra pessoa. Saindo no sentido romântico, e não como amigo. Trate o mais rápido possível de encontrar alguma pessoa interessada em você e comece a desenvolver algo com ela. Não precisa ser necessariamente um namoro sério, mas o importante é que de alguma forma, a sua friendzone saiba que você não está sozinho. Ela tem que sentir que você é plenamente capaz de despertar interesse sexual em outras pessoas e que você não vai ficar babando o ovo dela eternamente. Com isso, você automaticamente vai mostrar à pessoa desejada que talvez ela não tenha tanto poder assim sobre você como ela achava que tinha. Ao ver outra pessoa realmente interessada em você, pode ser que ela comece a se questionar. Será que ele tem algo de especial que eu não vi? Será que fiz errado em mantê-lo somente como amigo? Somado a isso, ela também vai começar a sentir falta da atenção que você dava a ela, já que agora você vai começar a direcionar essa atenção a outra pessoa. Pode ser que ela comece a querer disputar a sua atenção com sua nova parceira ou parceiro. O ser humano é como uma criança. Toda criança tem um brinquedo que não usa, mas que não aceita emprestar para ninguém. Toda criança quer ser a preferida dos pais. Toda criança quer ser a escolhida. E além de tudo isso, ao colocar outra pessoa na jogada, você talvez consiga acionar um outro gatilho poderosíssimo na mente humana. O gatilho da concorrência. A partir do momento que a pessoa que antes te enxergava como um amiguinho sempre disponível, agora começa a te enxergar como alguém a ser disputado, a perspectiva muda, e pode ser que a pessoa desejada passe a sentir um desejo real de te ter de volta na vida dela. Mas agora de um jeito romântico, e não mais como amigo. Ainda assim, eu preciso terminar este vídeo fazendo aquele alerta amargo. Nada disso que eu falei é garantia de sucesso. Como eu falei, as pessoas enjoam com facilidade daquilo que elas possuem. Pode ser que você consiga reverter a sua friendzone com essas técnicas, mas também é perfeitamente possível que volte a cair na mesma friendzone de novo depois. Simplesmente porque a pessoa desejada percebeu que te conquistou e te dominou novamente. Então, como uma criança que enjoa do brinquedo, ela volta a te guardar na gaveta, sem nunca te libertar para viver sua vida, sempre te dando esperanças, mas sem nunca brincar com você de verdade. Se você quer sair dessa prisão, primeiro entenda que não se negocia atração. Você não vai convencê-la de que merece ser desejado. Você não vai impressioná-la com sua lealdade. O que você pode fazer é reconstruir a si mesmo de forma tão grandiosa que de repente sua ausência se torne mais notável que sua presença. O que você pode fazer é sumir, renascer, se tornar alguém tão raro que não pode ser ignorado. E se depois disso ela quiser reaparecer, que venha. Mas que venha sem súplicas, sem pedidos, sem esperanças vãs. Que venha porque viu em você o que jamais enxergou antes, um homem que nunca mais aceitará viver como sombra. Se esse tema ressoou com você, não se esqueça de deixar um simples like neste vídeo e compartilhe a mensagem com alguém que também precisa ouvir isso. Vamos crescer juntos. Nos vemos em breve.